Missa do terceiro domingo da Páscoa, nossas intenções, vamos rezar pela senhora Edístia, que está muito enferma, mãe da Teresa, que frequenta aqui a nossa comunidade de Brasília, do Centro Cultural de Brasília. Vamos rezar pelo Papa Francisco, por William Pessoa Mota, que faleceu hoje em Belém do Pará. Roguemos a Deus por sua misericórdia e conforto aos familiares. Pela intenção de Letícia Fulk Maia, Eliseu Roberto Feitosa Maia, por libertação. Peçamos bênçãos especiais por todos os brasileiros. Oremos pela cidade de Manaus, área missionária da Sagrada Família, comunidade Nossa Senhora da Piedade, pároco Bruno Bach, por todos os agentes e paroquianos. E festejemos também São Marcos, esse santo que nos proporciona o meio de conhecer melhor, amar mais profundamente e seguir fielmente a Cristo Senhor. Iniciemos com o nosso canto de entrada. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai me deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. No coração de todo homem nasce a esperança de um novo tempo. Nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Uma boa noite a todos e vamos nos colocar em comunhão para rezarmos juntos esta Eucaristia, mais um final de semana, em que vamos avançando o tempo pascal e celebrando o terceiro domingo. Pois iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, o nosso bom Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Pois, meus irmãos e aqueles que nos acompanham, nos coloquemos na presença do Senhor, abramos a Ele o nosso coração e acolhamos da sua divina misericórdia, pois perdão, bondade sobre a nossa fragilidade e sobre o nosso pecado. Com essa confiança imensa, supliquemos a Deus o seu perdão. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Deus, nosso Pai, tão bondoso, rico em ternura e compaixão, tenha piedade de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza pelos caminhos que levam à vida eterna. Amém. Pois glorifiquemos ao nosso Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só sois um santo, só do Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém, 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 Oremos, pois no silêncio e na paz recolhemos no altar do Senhor as intenções que temos para essa Eucaristia e com toda a igreja pedimos, ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homem de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso, vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o na cruz. Mas Deus ressuscitou Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ele o dominasse. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se, por isso, o meu coração, e exultou minha língua, até minha carne
repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me Ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória A vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo.
Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse terceiro domingo da Páscoa, domingo pascal, temos aqui um trecho do Evangelho que é próprio do evangelista de Lucas, que acabamos de escutar agora. É o único a contar essa história de Jesus caminhando com esses dois discípulos desanimados, com tudo aquilo que havia já acontecido, cujo um dos discípulos sabemos o nome, Cleófas, o outro é um anônimo, no qual também creio que todos nós podemos nos colocar no lugar desse discípulo anônimo para fazer esse processo que Lucas nos convida a fazer no seu evangelho, de modo especial nessa perícope que escutamos hoje, né? Fazer esse caminho de passagem do desânimo à alegria. E aí no meio está exatamente a memória, né? Toda a história do povo de Deus, tudo que significou a vida, os ensinamentos, as ações de Jesus, para de fato aí encontrar o sentido e reconectar a nossa vida. E basicamente ser capaz de poder partir o pão e ser um gesto continuado, tanto de Jesus, quanto também hoje nosso, como cristãos e seguidores deles. Creio que no conjunto da liturgia desse terceiro domingo, acho que o Salmo é bastante sugestivo, quando fala de que Deus nos ensina o caminho para a vida, uma espécie de discipulado, de aprendizado a que o Senhor nos convida. Nunca daremos conta de aprender tudo sobre o Senhor, né? Cada dia nos toca aprender algo mais, avançar um certo entendimento da nossa vida em Deus e Deus em nós, e aí sim encontrarmos junto a Ele a fonte da vida, a felicidade sem limites que o salmista hoje cantava, né? Então, creio que isso passa por um processo de aprendizagem, passa por um processo de transformação, de conversão também de nossa vida, né? Que podemos também encontrar nos personagens que aparecem na liturgia de hoje. De modo especial, Pedro, na leitura que escutamos de Atos dos Apóstolos, e como vemos aí tão destemido, falando com convicção, com força, com clareza, né, de quem era aquele Jesus que passou no mundo fazendo bem, e o que depois aconteceu com esse Jesus. Não é o mesmo Pedro, parece,
do contexto da paixão, da Semana Santa. Então aqui há uma transformação na vida de Pedro, e certamente o que faz acontecer essa transformação na vida dele, pois é essa luz nova que Jesus vivo e ressuscitado traz com a sua vida nova e eterna. E aí lança a luz sobre o nosso entendimento, lança a luz o modo como compreender a vida dele e também compreender a nossa vida e fazermos as passagens que precisamos fazer para poder purificar mais a nossa vida. Mas esse relato de Pedro, no dia de Pentecostes, como fala em Atos dos Apóstolos, falando de Jesus com tanta convicção e clareza, e parecia que não o via assim antes, quando convivia diariamente com Jesus. Aqui parece que tem um dado novo, que abriu os olhos de Pedro para, de fato, ver Jesus e a vida dele de uma forma diferente, né? Valorizando, sabendo a qualidade de pessoa e o próprio Deus que vivia com eles, né? Creio que isso tem, de algum modo, um ensinamento para a nossa vida também, quando isso acontece muito em nossa vida, que é, às vezes, aprendermos a dar valor às pessoas e às coisas quando as perdemos, né? Aí vamos a reconhecer o valor inestimável, a qualidade daquela pessoa, quando já não temos mais conosco. Pois isso também passou, de um certo modo, com os discípulos também. Depois foi se perder o Senhor, para exatamente poder reencontrar o vivo e ressuscitado. E aí sim saber o que significou conviver com este homem, né? Escutar dele o seu ensinamento. Então eu creio que para a nossa vida hoje, atualizando um pouco mais essa palavra, há para nós um convite que é aprender também a valorizar aquelas pessoas que nos acompanham, com quem convivemos, né? Tirar de nossas vistas ou dos nossos olhos certas escamas, cegueiras, para ver e valorizar as pessoas que nós temos e que estão ao nosso lado, aquelas que mais amamos, né? Que às vezes nem sempre as reconhecemos, as agradecemos, as valorizamos. Então, eu creio que aí tem um convite e poderia fazer também acontecer em nós essa mudança, essa transformação, de podermos estarmos mais atentos, como Pedro agora está, depois de ver Jesus vivo e ressuscitado, e a falar sem medo desse homem que ele quer anunciar aos 4 cantos do mundo, né? E fala só a parte boa de Jesus, que não teve parte má, é verdade, mas está totalmente comprometido a anunciar a boa nova que é Jesus, né? E depois, um homem como esse, realmente não era possível que a morte o detesse, né? E por isso que ele é muito maior do que o patriarca Davi. Então, a sua sepultura de Davi está ali, Pedro identifica, mas a de Jesus não, a sua sepultura está aberta. Jesus agora ocupa todos os tempos e espaços do nosso mundo e da nossa vida, e podemos experimentá-lo vivo também entre cada um de nós, né? Depois, segunda leitura da carta de São Pedro, que é também uma catequese para os novos cristãos, para a igreja aí de Jerusalém, e convida-nos a uma espécie de fixar a nossa esperança e a nossa fé em Deus. São Pedro vai, em outros momentos também em sua carta, ele vai convidar a isso, né? Ou seja, nos fazermos capazes da razão da nossa própria fé, da nossa própria esperança, né? Então, sermos seguidores dele e saber a quem estamos seguindo e como estamos seguindo. Então, fixar, ser uma fé firme, né? Enraizada, alicerçada em Deus. A nossa fé e a nossa esperança estejam fixos nele. E aí São Pedro vai também nos ensinar que o preço da nossa salvação não foi paga com prata nem ouro, senão que com o sangue, com a vida, com o amor, com a entrega de uma pessoa que é o Senhor. Isso não tem preço. Isso sobrepõe a todos os cálculos que sejam possíveis fazer com a nossa matemática, né? É um preço impagável, né? E o pagou de uma vez por todas a nossa salvação. E por fim o Evangelho tem esse movimento que eu falava antes, né? Começa com uma espécie de desesperança. Talvez estejamos um pouco assim também, desesperançados, por não saber o que vamos encontrar depois desse tempo de isolamento, né? Tanta esperança criada com Jesus, e agora, diz o discípulo, faz 3 dias que tudo isso aconteceu e nada. Ou seja, esperávamos que
que fosse realmente o Salvador de Israel, e deu tudo com os burros na água. Então, uma espécie de desilusão, desesperança, que os apóstolos vivenciaram concretamente isso. Outro dia escutamos Pedro dizendo que ia pescar, ou seja, voltar ao habitual, voltar ao mesmo, o de sempre, sem se dar conta que houve realmente uma novidade na vida do Senhor e na vida também daqueles que o seguem até os dias de hoje. Então vai fazer esse movimento, esses dois discípulos caminhando, a caminho de Emaús. Jesus vai se pôr ao caminho, não se reconhecem, faz-se uma memória, não é? E aqui São Lucas quer exatamente usar essa perícope para fazer essa catequese, dizer quem é o Senhor, né? Então vai fazer aquela lembrança, memória dos marcos mais centrais da vida de Jesus. Mas não era preciso que realmente ele sofresse, padecesse, não é? Passasse pela cruz para entrar na glória, né? E vai ser a escuta dessa palavra que vai provocar no coração dos discípulos algo inusitado, e vai abrir os olhos e vai reconhecer Jesus mais adiante, depois de fazer também um pedido a Jesus, não deixar passar Jesus adiante e perder a hora da graça, senão que convidar o Senhor a ficar conosco. Já é tarde, fica conosco, Senhor. Creio que esse é um convite para nós também hoje, né? Nesse tempo de isolamento, convidar o Senhor a ficar conosco, né? A caminhar conosco, para que aprendamos, ao escutar a palavra dele, o reconhecê-lo também ao partilhar aquilo que somos e que temos, né? E por fim, para terminar, creio que poderíamos nos perguntarmos assim, como hoje, nesse isolamento que estamos vivendo, nessa saudade, pois de celebrar juntos a Eucaristia, quantas pessoas estão passando dias estranhos de não poder encontrar-se com os demais companheiros de fé, celebrar a Eucaristia juntos, alimentar a sua vida espiritual, e nos perguntarmos como podemos experimentar hoje, e nessas circunstâncias, pois o Senhor vive ressuscitado em nossa vida, como fazer a experiência dele nos dias de hoje e no contexto que estamos vivendo. Então, eu creio que como que 3 verbos ou 3 palavras que poderiam nos ajudar a fazer essa experiência de encontro com Jesus vivo e ressuscitado. Primeiro, o caminhar com ele, como fizeram os discípulos de Emaús. Talvez hoje não estamos podendo caminhar por aí, pelas cidades, pelas ruas. A nossa caminhada hoje, ou a nossa peregrinação, é um caminhar para dentro, não? Um caminhar de interioridade, um caminhar de buscar o nosso eu mais profundo, lá onde o Senhor se encontra. Então, caminhar com o Senhor aí, ir ao encontro dele aí, dentro de cada um de nós. E aí somos capazes de encontrar com essa presença viva dele dentro de cada um de nós. O segundo aspecto, diria, deixar que a palavra dele nos guie e guie a nossa vida, ou seja, temos um tempo maior para poder fazer esse encontro com a palavra dele, escutar, ler os evangelhos, voltar esse contato com a Escritura. E, por fim, o terceiro verbo, partilhar, assim como fez Jesus ao partir o pão com esses 2 discípulos, e ali, de fato, reconhecer Jesus, esse gesto, e depois ele desaparece, sermos capazes de poder partilhar com aqueles que estão ao nosso redor, ou mais além, aquilo que nós somos, que nós temos, que temos condição também de colocar a serviço dos outros, sermos capazes de partilha, de solidariedade. E nesse gesto está a presença do Senhor, está, vamos dizer assim, a experiência de encontro com Ele, quando somos capazes de caminhar, de escutar e de partilhar aquilo que somos e que temos com os outros. Pois que assim seja. Amém. Amém. E nos colocamos de pé para professarmos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pois agora, irmãos e irmãs, com confiança, nos aproximemos do Senhor e apresentemos a Ele as nossas preces, a nossa oração. Vamos responder juntos. Ficai conosco, Senhor. Ficai Conosco, Senhor. Ficai constantemente com vossa Igreja, de modo especial com o nosso Papa Francisco, em sua missão de conduzir na fidelidade o vosso povo. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, principalmente no momento de escuridão da vida, em que nos encontramos perdidos e desesperados. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Permanecei com todos nós, dando-nos a paz, a comunhão fraterna. Nós vos pedimos, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Por todas as vítimas do Covid-19, por todas as pessoas que nos pedem oração, por aqueles e aquelas que nos acompanham pela missa transmitida pela web, rezemos. Ficai conosco, Senhor. Vamos continuar rezando pelo nosso país, por esses tempos difíceis que estamos vivendo, pois que o Senhor não nos deixe perder o horizonte que queremos chegar. Rezemos ao Senhor. Ficai conosco, Senhor. E agradecer também ao Senhor por tanta gente solidária que nesse tempo de dificuldade está partilhando aquilo que tem com os que menos têm ou com os que nada têm. Por isso que o Senhor os abençoe e toque também no coração de tantas pessoas a saírem mais de si e a serem capazes de partilhar com outros aquilo que o Senhor os deu e é puro dom e graça do Senhor. Por essas pessoas, digamos obrigado, Senhor. Acolhei, Pai Santo, a nossa prece, a nossa oração. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, com júbilo tudo vos dou. Abençoai nossa oferta, Senhor. Louvai o Senhor dos altos céus, louvai o Deus excelso firmamento. Os anjos do Senhor entoem hinos, e cantem os exércitos de Deus. Senhor, com júbilo tudo vos dou. Abençoai nossa oferta, Senhor. Aclamem os astros refulgentes, o sol e a lua louvem o Senhor, porque sua palavra onipotente criou a imensidão do universo. Senhor, com júbilo tudo vos dou. Abençoai nossa oferta, Senhor. Continuai rezando, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é o nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Uma exauração eucarística, Jesus que passa fazendo bem. Na verdade, vós sois santo a Deus e digno de louvor, vós que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. E nós o suplicamos, ó Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. E na véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão em suas mãos, rezou a oração de ação de graças ao Pai, o partiu, e o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao final da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente ao Pai, e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E diz também: fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, diz aquela última ceia, tudo isso é mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a nossa igreja à perfeição, na fé, na esperança, na solidariedade, no amor, em comunhão com nosso Papa Francisco, com nosso Bispo Sérgio, com todos os bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, animadores de comunidades e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos, ó Pai, para ver as necessidades e o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. A vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo.
as pessoas que queremos recordar nessa Eucaristia, que já se encontram na casa do Pai. Queria rezar de modo especial por Ivanete, minha prima, todas as vítimas que hoje faleceram do vírus, as vítimas da violência no nosso país, as vítimas do feminicídio, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes, ó Pai. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, com São Marcos, com Santo Inácio, com Santa Dulce dos pobres e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. E tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Pois com muita confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E nessa oração da paz que vamos rezar juntos, recordemos tantas pessoas que estão vivendo sem paz no seu coração, na sua família, no seu ambiente de trabalho, em seus países. Pois ao rezarmos juntos, pedir ao Senhor cada dia que Ele nos faça ser mais instrumentos de paz para um mundo tão carente dessa paz que só o ressuscitado, como dom dele, pode oferecer ao nosso mundo e a cada um de nós também. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, provai e vede como o Senhor é bom. Aqui está aquele que os discípulos o reconheceram ao partir o pão, e hoje somos convidados a dizer a ele, ficai conosco, Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou filho que creis em minha palavra, mas não tem uma palavra seja salvo. Que nos tornemos naquilo que vamos receber, o corpo de Cristo.
andavam pensando tão triste, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, de Jesus se encheu a maná, de que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam chegar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Oremos uma vez mais, irmãos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus que nos chama e nos envia, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E antes de irmos, pois, nos despedamos de nossa mãe. Venham cantar meu canto, cheio de amor e vida. Venho louvar aquela que chamo Senhora da Aparecida. Venho louvar Maria, Mãe do Libertador. Venho louvar a Virgem de cor, morena por seu amor. Venho louvar a Virgem de cor, morena por teu amor. Amanhã temos a missa às 11 horas da manhã. Pois tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Quero lembrar os fatos que aconteceram naquele dia, quando por entre as redes aquela imagem aparecia. Vendo surgir das águas da cruz, a imagem de negra cor, agradecer a todos a Mãe de Cristo por tanto amor. Agradecer a todos a Mãe de Cristo por tanto amor. No final. Oi?